Shabbat Shalom, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um estudo da Paraxá explicada. E nós vamos aqui passar uns minutos estudando, refletindo sobre uma Paraxá que nos traz grandes ensinos, a Paraxá Corá, ou em algumas traduções, Coré. Primeiramente, a gente tem que fazer aqui uma introdução sobre quem era Corá. Corá era um levita e ele tinha uma posição muito elevada e ele liderou uma rebelião contra Moisés e contra Arão. Ele estava questionando a legitimidade da liderança espiritual ali de Moisés e de Arão. À primeira vista, o conflito ali parecia uma luta legítima pela igualdade, né, trazendo ali até uma democratização. Porém, quando nós vamos analisando a Paraxá, nós vamos ver que nem toda crítica nasce da verdade e que a ambição, quando ela é disfarçada de virtude, ela permanece sendo ambição. Em seguida, nós vamos ver também sobre a Haftará, que traz algo bem semelhante e as consequências de questionar uma autoridade que foi estabelecida pelo próprio Deus. Primeiramente, nós vamos falar um pouco aqui quem era Corá. Corá, ele era um filho de Ishar, era neto de Coate. Simplificando, ele era primo de Moisés e de Arão. A genealogia dele colocava ele numa posição muito privilegiada dentro da tribo de Levi. Ele não era um homem comum e ele era um levita de status, responsável pelo transporte dos objetos sagrados do tabernáculo. É interessante que não era qualquer pessoa que poderia tocar nesses utensílios sagrados. A palavra corar em hebraico significa aquele que é calvo ou careca. E alguns sábios também vão trazer o significado que esse nome ele traz uma conotação de aquele que raspa ou aquele que separa, trazendo aqui a natureza divisiva de Corá. Um grande comentarista, ele fala que Corá também era um homem de riquezas, de posses, e que ele tinha uma inteligência notável. E nós vemos aqui algo interessante, que essas características, quando elas estão desconectadas da sabedoria espiritual, elas se tornam bem perigosas. A inteligência sem a sabedoria, ela nos mostra aqui como Corá conseguiu articular argumentos muito sofisticados ao ponto de persuadir 250 líderes respeitados. E ele consegue construir uma narrativa convincente. Porém, nós vamos ver como a Torá ela nos ensina que a inteligência sem sabedoria, ela é literalmente uma ferramenta para destruição. A sabedoria, na tradição hebraica, ela não é meramente intelectual, não é meramente um conhecimento intelectual, mas é a capacidade de discernir a vontade de Deus e se alinhar com os seus propósitos. Então, Corá, ele tinha inteligência, mas faltava sabedoria. Corá, ele chega diante daqueles 250 líderes. 250 líderes, pessoas da confiança ali de Moisés e Arão, homens respeitados, homens que tinham funções, que estavam ali, né, próximos a Moisés e Arão.
E é interessante que o argumento que Corá usa para persuadir esses líderes é uma virtude com um disfarce, né? A acusação inicial de Corá, quando ele se aproxima de Moisés, parece justa. Ele diz assim: basta, toda a comunidade é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então, Moisés, você se exalta acima da assembleia do Senhor? Esse texto está em Números 16, 3. Essa afirmação de Corá, ela é verdadeira. Deus tinha falado ao povo de Israel: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Isso está em Êxodo 19:6. Então Corá, ele estava usando a palavra de Deus para questionar a autoridade estabelecida ali. Entende? Então ele usa a palavra de Deus como um argumento para persuadir aqueles líderes. Então a gente tem um segredo aqui, né, hebraico, que a santidade ela é dinâmica, certo? Ele questiona ali e ele fala, olha, todo povo aqui é santo, né? Só que a santidade ela não é estática, né? A palavra hebraica para santo é kadosh, significa separado, significa consagrado para um propósito específico. Então, a santidade ela não é algo estático, um status que você recebe, você é santo. Não, ela é algo dinâmico, ela precisa ser vivida. E como que ela vai acontecer? Através da obediência, através da separação, através do serviço, através da submissão à vontade divina, certo? Então, aqui é algo que a gente precisa entender, né? Por que que ele usa desse argumento? Porque pouco antes, a gente vai ver um dos mandamentos que Deus entrega para o povo, que eles deveriam usar as franjas nas vestes, é o tzitzi. Essas franjas nas vestes serviam como um lembrete visual para que eles guardassem os mandamentos. Então, ali nas vestes deles, eles deveriam ter ali, né, as franjas, e elas tinham franjas brancas e uma delas era azulzinha. E aquela azulzinha ali era o contraste. Quando eles olhavam para aquela franja ali, eles, né, era um lembrete visual de que eles tinham que guardar os mandamentos. Então, Corá, ironicamente, ele estava usando, né, aqui esse mesmo mandamento para ser argumento da rebelião, né? Então ele fala, ó, se é feito, né, de fio azul, que nos lembra aqui de guardar os mandamentos, por que que então a gente precisa dos sacerdotes se todos nós aqui somos santos? Então ele transforma um símbolo de obediência que Deus tinha dado para o povo, certo? Em um símbolo de igualdade absoluta, ignorando completamente aqui que a santidade verdadeira, ela requer estrutura, liderança, submissão. Interessante, né? Agora a gente vê algo aqui nessa paraxá, psicologia da rebelião. Existe algo que mostra essa psicologia da rebelião. Ela começa com uma frieza espiritual. Ela começa com uma desconexão. E isso é um aspecto que frequentemente passa despercebido. A frieza espiritual de Corá, ele não se aproxima de Moisés com paixão, com desejo genuíno de diálogo ou com o coração aberto para compreender. Ele se aproxima
de forma já calculada daquilo que ele vai falar, com o julgamento, com a ideia, com o senso do que era justo para ele. E a Torá descreve que Corá se levantou contra Moisés. A palavra hebraica aqui é kum, que não apenas significa levantar-se, mas também significa rebelar-se, significa opor-se com hostilidade. Então não tem aqui um tom de alguém que busca uma compreensão mútua ou alguém que deseja servir melhor a comunidade. Então essa frieza, ela reflete uma desconexão da paternidade espiritual. Moisés, queridos, não era apenas um líder administrativo. Ele era o pai espiritual de Israel. Arão era o sumo sacerdote, aquele que intercedia pela nação, que oferecia sacrifícios pela expiação ali do pecado do povo, aquele que orava, que intercedia pelo povo, que se colocava na brecha pelo povo. E quando Corá ataca a sua liderança, ele estava atacando a própria estrutura, né, de proteção espiritual que Deus mesmo tinha estabelecido. Entende? Então, a gente vê aqui claramente em Corá um desequilíbrio emocional, né? É claro, porque ele não conseguia processar na mente dele a realidade de que nem todos são chamados para o mesmo papel. Ele tinha a incapacidade de aceitar a diferenciação das funções, né? E isso aqui mostra sintomas de um coração que não está em paz com a sua própria posição. Era um coração que tinha problemas ali não resolvidos, né? Questões ali não curadas, e isso, quando a pessoa não se permite curar, aquilo ali vai gerar, né, situações, decisões, atitudes que muitas vezes não condiz com o propósito de Deus. Então ele tinha nele ali sim a inveja, ele queria o poder, ele queria ser visto, né? Quantas raízes aqui você já consegue identificar em Corá, né? Rejeição, o orgulho, o ego. Gente, ele era inteligentíssimo, um homem rico de posses. O ego, ele vem justamente naquela pessoa que sabe fazer as coisas, que tem conhecimento, que tem capacidade. Ele, né? A pessoa, os sábios falam que Moisés, que Corá, ele era até mais equipado aos olhos humanos do que Moisés para uma posição de liderança. Entende? Só que o que acontece? Quando Deus ele estabelece um chamado, você não tem que ser máximo em tudo, em todas as coisas. Não, você tem que ser máximo naquilo que Deus te chamou, naquilo que ele te comissionou. E Moisés estava ali, no máximo dele, certo? Ele poderia até não ser tão capacitado como Corá, mas era ele que falava face a face com o Eterno. Entende? Agora Corá também, né, com toda a capacidade que ele tinha, um levita, né, ele também ali poderia ser bênção, ser luz ali para a comunidade, ser ali, né, somar com o reino. Entende? E ali, um ao outro se edificar. Mas Corá não estava em paz com a sua própria posição. E o verdadeiro problema aqui, queridos, ele vai, se levanta, diz a palavra, né? Quando a gente analisa no hebraico, ele se opõe e ele questiona a questão da santidade. Não, o problema que ele estava ali, o problema dele não era a questão da santidade, era poder, né? Era poder. E aqui cai a máscara da virtude. Aqui a gente chega no cerne da questão.
Corá não desejava criar justiça, ele desejava o poder. A acusação de que toda a comunidade é santa era apenas ali uma máscara para a ambição pessoal dele. Se Corá realmente acreditasse que todos ali eram santos e que nenhuma liderança era necessária, por que ele, então, simplesmente não se retiraria? Né? Por que ele não sai, então? Ele se retirar sozinho? A palavra fala que ele persuade 250 para se unirem a ele. E isso é muito característico, gente. Quando a pessoa ela tem um espírito de Corá, né, e ela vai sair de uma comunidade, ela não sai sozinha. Ela não sai sozinha. Ela vai persuadir a outros, ela vai falar com outros, ela vai trazer vai levar outras pessoas ali com ela. Entende? É muito característico e isso é algo que nós vemos se repetir ano após ano, esse espírito de Corá. Por que ele, né, desafia ali Moisés diante de toda a comunidade? A palavra fala que ele desafiou Moisés diante de toda a comunidade. Por quê? Porque ele queria uma posição social elevada. Ele queria ser visto como um reformador, como um libertador, alguém que desafiava o status quo. Ele queria o poder. Então a gente vê claramente aqui uma ambição disfarçada de virtude. Né? Então a ambição disfarçada de virtude, ela continua sendo ambição. E aí a gente vai olhar as motivações de Corá através da lente hebraica, a gente vê que ele estava cometendo um pecado de cobiça ou um desejo desordenado. Ele cobiçava a posição de Arão, ele cobiçava a autoridade de Moisés, ele cobiçava o reconhecimento do povo. Mas em vez dele admitir isso abertamente, ele disfarçou isso com uma linguagem de igualdade, de democracia espiritual, de justiça, né? Ele vem e fala, olha, só você pode liderar aqui, é só você que está certo aqui. Por que não eu? Né? Em vez dele dizer a verdade, na verdade ele queria dizer isso, por que não eu? Né? Então, queridos, o espírito de Corá, ele traz um espírito de confusão. E isso, infelizmente, acontece na igreja contemporânea. Isso aqui não é um ato meramente de um relato histórico, de algo que aconteceu há 4.000 anos atrás. Não, é um padrão espiritual que se repete através dos séculos. Quando o espírito de Corá entra numa congregação, ele traz com ele o espírito de confusão. E aí começam a surgir os questionamentos. Quem diz que só você que profetiza? Quem diz que Deus só fala com você? Né? Porque só você pode tomar as decisões? Ou eu não concordo dessa forma que você falou? Ou isso aqui, né, é assim? Por que a sua visão é mais importante que a minha? Né? Todos temos o Espírito Santo. Por que você tem autoridade? Essas perguntas, elas parecem legítimas. Mas quando elas vão ser examinadas à luz dessa paraxá, como nós estamos vendo, estudando, a gente vê que elas são sementes de divisão, são sementes de divisão, que são plantadas por aqueles que buscam, né, algo para si próprio, um benefício próprio, suprir algo próprio, e não a verdade, e não realmente a edificação do reino, entende? Então, esse problema de autoridade espiritual é um dos maiores desafios nas igrejas contemporâneas, nas comunidades, né? É a questão da autoridade espiritual. Porque Corá aqui, ele explorou nessa máxima tensão, né? Por quê? Ele sabia que havia uma verdade legítima, certo? Aqui, nós vemos que o Espírito Santo foi derramado, ele habita, né, em nossas vidas.
E ele Corá pega isso aqui sobre a questão da santidade que Deus tinha estabelecido que o povo era santo, ele distorce para servir para os seus próprios propósitos. Então, algo que a gente precisa entender, queridos, isso é a palavra que nos traz. A Torá nos ensina que a autoridade espiritual não é uma questão de democracia. Deus estabeleceu estruturas específicas. Ele escolheu Arão e os seus filhos para o sacerdócio. Ponto. Ele escolheu Moisés como profeta. E essas escolhas aqui não eram negociáveis. Não eram. Quando Corá questiona essas escolhas, ele está realmente, nesse ponto aqui, ele não está questionando Moisés e Arão. Ele está questionando a própria autoridade de Deus. E por que Corá cria divisão ao buscar justiça, né? É interessante porque a forma como ele se levanta parece ali, né, aquela coisa que ele estava ali buscando a justiça. Mas se realmente Corá buscava justiça, por que então a sua ação cria divisão? E a resposta, ela está exatamente na natureza da verdadeira justiça. E novamente, olhando para o hebraico, a palavra justiça, a justiça bíblica em hebraico é tzedaká. E não é meramente igualdade de resultado, mas é a retidão de caráter, é alinhamento à vontade de Deus. Então, Corá buscava igualdade de posição e não justiça verdadeira. Ele queria que todos tivessem o mesmo papel, a mesma autoridade, o mesmo reconhecimento. Foi esse o argumento que ele usou, não é isso? Mas isso não é justiça. Isso é inveja disfarçada de igualitarismo. A verdadeira justiça, ela reconhece que Deus dá dons diferentes a pessoas diferentes. A verdadeira justiça de Deus honra a diversidade de funções. Ela compreende que alguns são chamados para liderar, outros são chamados para servir e que ambos os papéis eles são igualmente valiosíssimos aos olhos de Deus e necessários no reino, necessários para um plano eterno que ele estabeleceu, que vai muito além da nossa compreensão. Outro ponto aqui que nós vemos as verdadeiras intenções de Corá é que se ele desejava ouvir o povo, como ele estava ali se posicionando, né? Por que então ele não assumiu, né, a responsabilidade? Porque quando você lidera, vem uma carga junto com você. Corá, ele desejava o prestígio, o reconhecimento, o poder, mas não a carga, não o peso, não a responsabilidade. Se realmente Corá acreditasse que ele era tão qualificado quanto Arão para ser um sumo sacerdote, por que então ele não ofereceu ali os sacrifícios ao tabernáculo? E por que ele não intercedia ali pela nação? Por que ele não orou pelo seu povo? Por que ele não carregou o peso espiritual que Arão carregava? Entende? Fazendo analogias aqui. Porque Corá, ele queria os benefícios da liderança sem os sacrifícios. Ele quer ser ouvido sem ter a responsabilidade, o peso da responsabilidade. Ele quer poder sem serviço. Porque na grande verdade, queridos, a grande verdade é que a liderança é serviço. Muito serviço. Responsabilidade altíssima, alta carga. Então, queridos, a gente precisa receber essas chaves que são tão preciosas, que nos trazem ensinos tão poderosos. E a gente precisa analisar para que a gente não dê ouvido ao espírito de Corá. Porque
muitas vezes, né, quando esse espírito de Corá, ele chega, espírito de confusão, né, e aí ele começa a falar e às vezes ali a pessoa, ela dá mais ouvido para a ovelha, né, do que para a sua liderança, que tem autoridade, entende? Às vezes dá ouvido ali, né, para um líder, alguém que tem ali uma função, né, ouve mais aquele ali do que aquele que Deus estabeleceu autoridade sobre a sua vida. Entende? Então, gente, nós temos aqui na palavra relatado que ele persuadiu 250, gente, 250 líderes é muita gente. E ele não fez isso através de argumentos racionais sozinhos, queridos. Ele usou de toda uma manipulação emocional, de uma apelação ao descontentamento. Toda igreja, toda comunidade tem pessoas descontentes. Toda liderança enfrenta críticas. E Corá simplesmente ele canalizou esse descontentamento numa direção específica. E a Torá, a palavra de Deus, nos adverte quanto a isso. Porque quando Corá se levanta, ele não estava sozinho. Ele traz com ele Datã, Abirão, certo? E a gente vê aqui, né? Mais os 250, ele faz aqui, nós vemos a palavra, nos relata, isso é uma rebelião. Entendeu? Ele pegou 250 líderes, mais Datã, Abirão, e aqui ele formou uma coalizão. Entende? Então, a gente não deve dar mais ouvido, às vezes, para o irmãozinho, do que para a liderança que Deus estabeleceu. Isso não significa, e deixando bem claro, isso não significa que a liderança está sempre correta, mas significa que existe uma ordem, uma estrutura, uma autoridade que Deus estabeleceu. E quando essa estrutura aqui, ela é simplesmente desvalorizada, desonrada, questionada num ponto como esse aqui, que a palavra fala que ele simplesmente ele se opõe, né? Ainda faz ali publicamente, né? Isso, o resultado disso, a palavra já nos traz, é o caos. Então existe um lugar apropriado para você questionar a liderança, né? Com respeito, questione, procure sua liderança, questione ali, converse, tenha um momento ali, uma conversa ali com a sua liderança, no privado, com respeito, com disposição para ouvir, mas não foi isso que Corá fez. Ele desafiou Moisés diante de toda a comunidade, criando uma cena pública que forçou pessoas a tomar um partido. Então, um aspecto muito importante, queridos, dessa paraxá é que os valores, eles não podem ser negociados. Nunca. Nunca. Os nossos valores não podem ser negociados. Isso é algo que a paraxá nos traz de grande importância, tá? Seus valores não podem ser trocados, negociados por estímulos passageiros. Isso é muito forte, meu Deus. Corá, ele ofereceu estímulos atraentes para persuadir aquelas pessoas. Ele ofereceu aqui, ó, igualdade, democracia, poder compartilhado, ideias sedutoras que apelaram para o senso de justiça. Entendeu? Quando você vai ser persuadido, esse apelo ele vem justamente para mexer no teu senso de justiça. E isso nos faz o que? Se sentir importantes. Entende? Nos faz se sentir importante. Não era qualquer pessoa que estava persuadindo eles. Era um homem respeitoso, um homem inteligente, um homem que tinha posse. E aí ele vai e fala, traz esses argumentos. Aqueles outros líderes, eles se sentiram importantes com aquilo ali. Vocês estão entendendo? Mas a Torá, ela nos diz que Deus não negocia os seus valores. Deus estabelece
uma estrutura específica para o sacerdócio. E essa estrutura, queridos, não é democrática, ela é teocrática. Ela não é baseada em votação, ela não é baseada, né, na opinião, não, ela é baseada na vontade de Deus. Então, quando a gente aceita os valores de Corá, quando a gente permite que a ambição disfarçada de virtude nos seduza, nós estamos sem essência, estamos negociando com a verdade, e isso é muito sério. A palavra nos traz qual foi a consequência, qual foi o julgamento de Corá. Simplesmente, queridos, a terra abriu a boca e engoliu Corá, os 250 líderes, Datã, Abirão e todas as famílias. Gente, é muito forte. É muito misericórdia, é muito sério. Toda a palavra fala, e a terra abriu a sua boca e os engoliu com as suas casas. Quando fala casas aqui, as suas famílias, com todos os homens de Corá e com todas as suas propriedades. Números 16, 32. E por que a terra os engoliu? Sabe por quê? Porque eles estavam apegados à matéria. Eles buscavam posição, propriedade, reconhecimento, coisas terrenas. E a terra, literalmente aqui, ó, os reclama. Então tem um simbolismo muito forte aqui. Aqueles que buscam aquilo que é terreno, negociam com a verdade para ganhar vantagens, né? Seja elas social, material, acabam sendo consumidos pela própria matéria que eles buscavam. Nós vamos entrar agora na Haftará, e a Haftará ela vai falar sobre Samuel e também a rejeição do próprio Deus como um rei. E aqui a Paraxá com a Haftará vai trazer um paralelo muito notável. Samuel era profeta e ele reúne Israel em Gilgal para confirmar Saul como rei. Mas antes de fazer isso, ele faz um discurso aqui sobre a história de Israel e sobre as consequências de rejeitar a Deus como rei. Samuel diz: agora aqui está o rei que vocês escolheram, aqueles que vocês pediram. Veja, o Senhor colocou um rei sobre vocês. 1 Samuel 12, 13. Samuel ele é irônico aqui. Israel pediu um rei porque queria ser como as outras nações. Eles rejeitaram a teocracia. Eles rejeitaram o governo direto de Deus através dos seus profetas e juízes, né? Em favor de quê? De uma monarquia. Eles queriam ser como as outras nações. Eles queriam um rei. E aqui a gente vê uma conexão com Corá. Assim como Corá rejeitou a liderança de Moisés e Arão, Israel rejeitou a liderança de Deus através de Samuel. Em ambos os casos, a gente vê um desejo de mudar uma estrutura estabelecida. A gente vê aqui, né, o desejo de querer democratizar o poder, né, de ter algo como as outras nações. E Samuel adverte o povo de Israel sobre as consequências. Ele fala: se vocês temerem o Senhor e servirem e ouvirem a sua voz e não se rebelarem contra o seu mandamento, então vocês e o rei que reina sobre vocês seguirão o Senhor, o seu Deus. Mas, se rebelarem, haverá consequências. E a história de Israel, queridos, nos mostra isso, né, de forma subsequente, né, e prova isso repetidamente. Então, essa Haftará, ela nos ensina que rejeitar a autoridade estabelecida por Deus é, né, rejeitar o próprio Deus. Então, não é uma questão política, não é uma preferência pessoal,
é uma questão de alinhamento com a vontade de Deus. Nós temos aqui algumas chaves importantes sobre essa Haftará e sobre a Paraxá de hoje, né? Que nós devemos sim honrar as autoridades estabelecidas por Deus. Aquilo que o Senhor determinou não significa, queridos, mais uma vez, que a liderança é perfeita, não, muito pelo contrário. Não existe liderança perfeita, certo? Não significa, né, que a liderança nunca deve ser questionada. Não, não é isso, não é sobre isso. Mas significa que existe uma ordem, existe uma estrutura, existe uma autoridade que sim merece respeito e ser honrada. Isso é bíblico, né? Então, a gente tem o próprio mandamento, né, em que Deus estabelece sobre a honra aos pais, honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra, né, Êxodo 20:12. Então, esse mandamento, ele está aqui falando dos pais e também se estende aos pais espirituais, né? Aqueles que são ali incumbidos por Deus, que têm um chamado por Deus, né, de te dar a direção, de orar pela tua vida, que também recebem uma carga, uma responsabilidade para fazer isso, né? Então, segunda chave aqui para que a gente possa fixar essa paraxá é que, sim, a liderança, ela pode ser ali questionada, mas com humildade, não com hostilidade. Né? Se você tem preocupações legítimas sobre a liderança, questione sim com humildade, procure compreender antes de criticar, cuidado com o espírito de Corá, né? Cuidado com às vezes aquele irmãozinho, né? Ou aquela pessoa ali que você vê, parece uma pessoa às vezes tão inteligente, tão instruída, de posses, que tem isso, que tem reconhecimento, que às vezes vem, né? E tenta te persuadir, mas você não sabe, às vezes, a motivação que está no coração dela, a real motivação que está no coração dela, certo? Então, quando você precisar questionar, questione a sua liderança, esteja, né, aberto a ouvir, abra o seu coração também, né, nesse momento, para aprender, para estar ali, para somar, e faça isso de forma legítima, com o coração limpo, né? Entendendo aquilo que o Senhor tem estabelecido. Não faça como Corá fez. Ele questionou com hostilidade, com cálculo, ele calculou, ele tinha uma intenção de derrotar, né, ele expôs ali diante da congregação, diante de todo o povo. Né? Terceira chave, sirva sem interesse pessoal. Por quê? Queridos, a verdadeira liderança é serviço purinho. Aqueles que servem devem fazer com amor, não com interesse pessoal. Devem estar dispostos a carregar o peso, a fazer sacrifícios, certo? Muitas vezes você vai precisar colocar, né, até as suas necessidades ali, né, acima. Você vai colocar as necessidades da própria comunidade, às vezes acima das suas próprias, onde você vai ter que ali demandar, sim, uma entrega. Corá não estava disposto a fazer isso, ele queria os benefícios sem os sacrifícios, entende? Ele queria o poder sem responsabilidade. Então a liderança, ela é serviço. Você quer liderar? Você acha que tem chamado para liderar? Entenda que é serviço. Entenda que é serviço, é dedicação. A palavra do Senhor fala assim: ai daquele que faz a obra relaxadamente. Né? Ai daquele que faz a obra relaxadamente. Então nós servimos com amor, nós servimos com excelência, certo? A quarta chave, cultive a sabedoria. Lembre-se que a inteligência, ela deve servir a sabedoria, e a sabedoria é uma pessoa. A inteligência, ela é um dom maravilhoso, valioso, mas ela deve ser cultivada junto com a sabedoria, servindo a sabedoria, né? Então, quando você simplesmente não associa as duas, né?
A inteligência, ela pode até se tornar inútil quando ela não está alinhada aos propósitos de Deus. E para finalizar, a quinta chave é mantenha a sua conexão espiritual, porque a frieza espiritual foi um prelúdio da rebelião dele. Então mantenha a sua conexão quente, viva, dinâmica com Deus, né? Esteja em comunidade, esteja próximo, né? Esteja com as brasas, porque brasa afastada do braseiro, ela apaga, entende? Então é importante você estar ali, ó, envolvido com pessoas ali que estão no mesmo propósito, na mesma frequência, né? Buscando o Senhor, esteja ali próximo à sua liderança, né? Então, quando você está próximo, é bem menos provável que você seja seduzido pelo espírito de Corá. Cultive a oração, cultive o estudo da palavra, né? Mantenha o seu coração aberto, receptivo. Amém? E para nós já encerrarmos, algo muito poderoso que essa paraxá nos traz é que, queridos, sempre haverá uma escolha diante de nós. Nós temos aqui o caminho de Corá, que buscou poder, questionou a autoridade com hostilidade, permitiu que uma ambição disfarçada de virtude guiasse ele. Ou a gente pode seguir o caminho de Moisés e Arão, que serviram com humildade, que honraram a autoridade estabelecida, né? E buscar, queridos, a sabedoria juntamente com a inteligência. Então, essa não é apenas uma escolha pessoal. Saiba que sempre terá implicações para toda a comunidade. Quando a gente escolhe o caminho de Corá, nós estamos trazendo divisão, confusão e destruição. Mas quando nós escolhemos o caminho do serviço genuíno, quando nós estamos, né, buscando o Senhor de todo o nosso coração e há essa verdade no nosso coração, a gente traz unidade para o corpo, a gente traz clareza, a gente traz edificação. Lembre-se que nem toda crítica ela nasce da verdade. A gente deve discernir, a gente deve examinar as motivações daqueles que nos falam, certo? Essa pessoa, faça a pergunta, essa pessoa realmente está buscando o bem comum? Ou ela está buscando interesses pessoais naquilo que ela está falando? E a gente deve fazer essa pergunta também para nós mesmos, quando nós questionamos a liderança, né? Quando nós queremos buscar uma mudança, quando nós nos sentimos frustrados com alguma estrutura estabelecida, a gente precisa se perguntar, realmente a gente está buscando justiça, a verdadeira justiça de Deus? Ou a gente está buscando algum interesse pessoal, poder, ser visto, né? Às vezes aqui alimentar alguma ferida da alma. E a resposta, querido, vai determinar se a gente se torna um instrumento de unidade e edificação no reino, ou se seremos sementes de divisão ou confusão. Que nós possamos escolher o caminho da sabedoria, que possamos servir com amor, com gratidão, que possamos honrar a autoridade que o Senhor estabeleceu e que nós venhamos manter o nosso coração aberto sempre para a verdade. E assim como a palavra nos promete, né? Que nós venhamos a experimentar a beleza e a alegria de servir o Deus vivo, com uma comunidade que cresce em amor, em paz, em unidade. Sabe por quê? A verdadeira grandeza, queridos, não está em ser servido, mas está em servir. E a verdadeira liberdade não é fazer o que queremos, mas é fazer o que Deus quer.
Que Deus te abençoe grandemente nesse Shabat, que seja a graça, a abundância do amor de Deus sobre a tua vida e sobre toda a tua casa, em nome de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom.